Olá, ser do futuro! Neste vídeo vamos falar sobre sistemas operacionais. Há mais de 30 anos, sou usuário do sistema operacional da Microsoft, conhecido como Windows. Lembro-me do meu primeiro contato com um computador, quando eu ainda era jovem. Uma tela gigante de tubo, um teclado nada ergonômico, um mouse com uma pequena esfera que travava facilmente sem um mousepad e um gabinete enorme e barulhento. Sem mencionar o estabilizador que sempre dava um susto ao ser ligado. O sistema operacional instalado era o Windows 2000 Professional. A primeira vez que assumi o controle daquela tela foi realmente incrível, ao mesmo tempo emocionante e desafiador. Na verdade, tinha pressa em aprender tudo que aquela tecnologia poderia me oferecer. Naquela época, o uso de computadores domésticos era incomum, e a internet ainda era um sonho distante. Quem sabia configurar um sistema operacional, usar o pacote Office e jogar jogos como Paciência e Campo Minado eram considerados especialistas na área. Foi somente anos depois que vi o primeiro computador doméstico na casa da minha irmã, que é jornalista. Aquilo me impactou de tal forma que até hoje procuro entender, já que naquela época só conseguia conceber computadores como artigo presente em instituições de ensino ou empresas, não para casas. Ao longo do tempo, tive o privilégio de vivenciar a evolução da tecnologia dos computadores, mas nem tudo foram flores. Ao usar um único sistema operacional com seus pacotes, aplicativos e softwares dedicados por tantos anos, fiquei preso a uma bolha e me tornei resistente a alternativas fora do padrão da Microsoft. Assim passei a defender o sistema operacional Windows como se fosse a única opção. Certo dia, fui transferido de setor e passei a trabalhar em um laboratório que usava o Linux Educacional KDE como sistema operacional. Na época, meu computador pessoal tinha o Windows 7, que era considerado o sistema operacional mais moderno. Eu me deslumbrava cada vez mais com as novas versões do Windows enquanto me questionava sobre a utilidade do Linux, um sistema com interface e aplicativos limitados e pouco intuitivos. Além disso, qualquer ação que afetasse o sistema deveria ser feita pelo terminal, o que me parecia um retrocesso. Eu era tão ingênuo que nem sabia qual era a proposta real de um sistema open source. Após alguns anos, comecei a entender um pouco mais sobre a filosofia open source ao trabalhar em laboratórios com sistema Linux. Isso me fez olhar para o Windows com outros olhos, pois percebia que era uma ferramenta poderosa e útil para o ensino e aprendizado, mas seu alto custo limitava o acesso a pessoas com menor poder aquisitivo, sem contar que não havia nenhum incentivo para o seu uso de forma didática. Não há dúvidas quanto à percepção de que o sistema operacional Windows limitava seus usuários e isso sem dúvidas foi o principal motivo para a mudança que estava por vir. Decidi então dedicar meu tempo e estudo às linguagens de programação e fiquei surpreso ao descobrir que a engenharia aplicada ao sistema operacional Windows, que eu tanto defendia, na verdade limitava seus usuários em termos de personalização e reformulação de certos elementos, coisa que o Linux, por ser open source, oferecia de forma gratuita. Após muita reflexão, decidi considerar a possibilidade de mudar para uma distribuição Linux, mas ainda havia um grande empecilho: mais de 30 anos de uso de aplicativos e softwares que não rodavam em Linux. Então passei alguns meses pesquisando alternativas a esses programas que usavam no dia a dia, e mais uma vez o open source me surpreendeu, pois a maioria dos programas apresentavam estrutura simples e de fácil compreensão, além do que, em alguns casos apresentavam ferramentas até melhores do que as que eu usava antes. Finalmente, decidi dar o grito de liberdade, e criei um plano para migrar gradualmente. Primeiro, fiz um dual boot na minha máquina principal, com o Windows 10 Pro como sistema primário e Linux Mint 21.1 Cinnamon como secundário. Em seguida, dediquei 2 meses a realizar trabalhos do cotidiano no Windows e reproduzi-los no sistema Linux. A terceira etapa consistiu em passar 15 dias sem logar no sistema primário e resolver tudo no próprio Linux Mint. A quarta e última etapa foi formatar a máquina e deletar de vez o sistema Windows. Durante esse processo de migração, percebi que essa vivência poderia libertar outros usuários, então decidi registrar todos os momentos dessa experiência. Esse, na verdade, é o real motivo de estar agora gravando esse vídeo.
Quero mostrar como transformar o Linux Mint em um sistema o mais próximo possível do Windows, não apenas na aparência, mas também em sua funcionalidade. Acredito que isso pode encorajar e estimular outros usuários que apresentam resistência a se libertar de um sistema pago. Meu nome é Reinaldo Lima e hoje é 14 de abril de 2023. Acabei de formatar meu desktop principal para utilizar o Linux Mint 21.1 Cinnamon como sistema principal e único. Estou animado para começar esta nova aventura e compartilhar meus conhecimentos com outros usuários.